Bom, tá gravando. Vamos falar de hobbies, vamos falar de coleções, vamos falar da caixinha do final de semana. Nesse final de semana, eu abri uma caixinha falando sobre coleção. Tava passando uma matéria na CNN, se não falha a memória, sobre coleção. E aí eu abri uma caixinha perguntando se as pessoas faziam algum tipo de coleção e foi bem legal, muitas pessoas responderam. Algumas fizeram zoeira com o negócio, mas tudo bem. O importante é que as pessoas responderam e eu queria falar um pouco a respeito dessa questão de coleção. As pessoas acham que colecionar algo é algo bobo, algo que não tem sentido, que é coisa de criança, mas coleções são um bom referencial de saúde mental. Por que eu digo isso? Vamos lá. Uma coisa, pessoal, é a acumulação. O acumulador é diferente do colecionador. O acumulador ele não tem padrão. Ele só simplesmente vai acumulando itens, às vezes animais, e deixando os bichinhos em situações muito precárias. O acumulador ele não tem lógica. Ele simplesmente quer ter coisas e mais coisas. É diferente de um colecionador. O colecionador, por mais que ele possa ter várias coleções, a ideia dele é criar um padrão, muitas vezes, certo? Então, primeira coisa é o padrão. Talvez ele não pense de início num padrão, mas a coleção ela começa a ter um padrão em um determinado momento. O tipo de item, talvez a datação desse item, a origem desse item, tem vários padrões que podem existir. Se não falha a memória, na matéria era um homem que colecionava brindes do McDonald's e ele tinha diversos brindes organizados pelas datas, acho que a origem também, o país, alguma coisa assim. Uma coisa muito bem organizadinha, muito legal, diga-se de passagem. Eu não gostaria de ter uma coleção desse tipo, mas com certeza é uma coleção que eu gostaria de ver, sem dúvidas. E quando nós estamos falando de uma coleção, a pessoa que coleciona, muitas vezes, ela, conscientemente ou não, ela quer contar uma história. Aquela coleção tem uma história, aquela coleção ela significa uma história. E isso é muito saudável. A pessoa que entende que existe um começo, que existe um meio e que vai existir um fim, porque toda história tem um começo, um meio e um fim, inconscientemente ou não, essa pessoa já tem uma noção de uma coisa que a maioria das pessoas negam, que é a nossa finitude. Caraca, você está tirando a finitude humana de coleção. Pois é, pode ter certeza. Uma pessoa que faz uma coleção, ela tem noção de finitude. Por quê? Muitas vezes ela faz essa coleção também pensando no legado que ela vai deixar. Ela sabe que um dia ela vai partir, mas a coleção dela não. A coleção dela vai ficar. E aquela coleção vai contar uma história. E isso é muito, mas muito legal quando a gente para pensar de que uma coleção de uma pessoa é muito mais do que itens organizados. É uma história, é a história daquela pessoa. Um recorte da história da pessoa, obviamente. Mas um recorte que aquela pessoa quis deixar para as outras pessoas. E isso é muito, muito legal. Talvez a pessoa que faça a coleção, ela não pare para pensar nisso. Muitas vezes. Mas pode ter certeza que quando você toma consciência de que aquela coleção faz parte de você, que aquela coleção conta a respeito de você, e muitas vezes a coleção também vai contar a respeito da história do mundo, dependendo do tipo de item que você está colecionando, isso fica muito mais divertido, isso fica muito mais legal. Principalmente você começar a entender que a nossa passagem nesse mundo não precisa ser simplesmente uma coisa vaga. Você pode deixar alguma coisa para esse mundo. Você não precisa entrar para os livros de história. Mas se você conseguir deixar uma boa história para ser contada para a posteridade, não precisa ser nem para seus descendentes, mas qualquer posteridade, amigos contarem a respeito de você, sua coleção, quem sabe entrar para um museu às vezes. Pensa a respeito disso. Fazer coleção não é simplesmente uma brincadeira de criança como algumas pessoas tentam pintar. É um sinal de inteligência emocional, é um sinal de que essa pessoa entende a finitude dela, principalmente é um sinal de que essa pessoa pensa muitas vezes no futuro, muito mais do que algumas pessoas que tentam falar demais do futuro.
Eu tendo a não acreditar muito nas pessoas que falam demais do futuro e que elas realmente se importam com o futuro. Como eu disse, são sinais. Pode ser que a pessoa seja completamente bitolada? Pode, claro que pode. Mas são sinais. Sinais de que essa pessoa está construindo uma história e que a saúde mental dela, em tese, está levemente organizada, vamos assim dizer. Né? Pelo menos nesse ponto, que tange a finitude e a importância com o futuro. Então, pessoal, esse foi um vídeo relativamente curto. Vou fazer mais vídeos, muito provavelmente. Vou lotar esse feed de vídeos. E eu espero que a qualidade tenha sido boa. E vamos continuar. E se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do conteúdo que eu gero aqui, compartilha. Fala para seus amigos. Aquele seu amigo que fica um pouco receoso em começar a fazer terapia, manda esse perfil aqui para ele. Às vezes ele vai com a minha cara. Quem sabe ele queira fechar uma terapia. Lembrando vocês que eu converso muito antes da gente fechar uma terapia. Não tem problema nenhum você tirar dúvidas, você fazer diversas perguntas. Eu dou a atenção devida. Existem pessoas aqui nesse perfil que ficaram conversando comigo por quase 2 meses antes de fecharem a terapia. Por quê? É necessário a pessoa conhecer o tipo de profissional que ela quer contratar. Não é assim, eu sair contratando. Converse, não tenha problema, chame, vamos conversar. Não tem problema nenhum, estou aqui para isso.